Marcos capítulo de número 9, verso de número 14, diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo o viu, Jesus ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Põe a mão no ombro de alguém e diga: tem ajuda chegando. Tem socorro chegando. Diga para ele, diga aí: Jesus é o socorro bem presente. Ele é uma torre forte na hora da angústia. Ele é a porta de saída, Ele é a porta de escape, Ele é o livramento que a gente precisa. Ele é o nosso socorro bem presente. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Tem gente que já está sentindo o toque do Espírito Santo. Eu nem comecei a pregar, a gente só está lendo. Tecomai achei. Imediatamente o pai do menino exclamou. Preste atenção nessa frase, ela vai guiar a gente por essa tarde. Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu acordei essa madrugada e fiz uma anotação: ajuda-me a crer. Você pode levantar a mão direita e repetir comigo: Senhor, ajuda-me a crer. Essa história termina com um homem clamando a Jesus que o ajude a acreditar. Essa história termina com um homem clamando: Senhor, me ajude a acreditar. A pergunta que fica para nós hoje aqui nessa reflexão é: como elevar nosso nível de fé? Como fazer crescer o nosso nível de fé? Como fazer subir o nosso nível de fé? Porque o que esse homem está mostrando para nós é que diante da sua realidade, a sua fé não alcançava o nível necessário. E eu vim aqui como mensageiro de Deus, na noite de hoje, te dizer: Deus vai elevar o nível da sua fé.
Deus vai te ajudar a crer onde você precisa acreditar. E eu creio que você vai avançar para um novo nível de crença em nome de Jesus. A nossa fé vai sendo construída em passos, em processos, em situações e em ocasiões. Às vezes é na regularidade do dia a dia que a gente vai conquistando o espírito de fé. Outras vezes é no impacto de uma experiência que marca a nossa vida e então a nossa fé dá um salto. Eu vim te dizer que de um jeito ou de outro Deus te trouxe a este lugar para te dizer: você não vai começar a semana no mesmo nível de fé que você estava na sexta-feira, mas você vai avançar um passo a mais para a glória de Deus aqui neste lugar hoje. Quantos podem dizer amém? A fé é como um músculo que se desenvolve, a fé é como uma semente que se planta e ela brota e cresce, a fé é como uma fruta que amadurece e então um milagre vem. Eu vim pregar para você e te dizer: cultive, incentive, trabalhe, dedique-se à sua fé, pois ela não vai decepcionar você. Sua rotina espiritual constrói sua fé. Escreva isso, escreva aí nos comentários: eu preciso de uma rotina espiritual. Uma rotina espiritual de leitura da palavra, uma rotina espiritual de adoração a Deus, vai fazer você crescer na fé. Alguns minutos a menos de internet, alguns minutos a menos o soneca do teu despertador vão ajudar você a amadurecer na fé. Alguns minutos a menos na televisão, um episódio de série a menos pode fazer você crescer na fé. Eu não sei em que nível de fé você está. Se você está satisfeito, quem sabe o domingo sirva para ter manutenção. Mas se você quer crescer e avançar na fé, eu te aconselho: tenha participação em tudo que a igreja promove, em coisas que a igreja faz, atue no ministério, venha para mais cultos, leia a Bíblia, participe de seminários. Sabe por quê? Porque a fé é como um músculo a ser desenvolvido, a fé é como uma planta a ser cultivada. Não, meu irmão, meu objetivo não é montar frequência de reuniões da igreja. Meu objetivo é que você esteja exposto ao ambiente onde a fé cresce. Diga comigo: rotina espiritual motiva a fé. Sim, a fé pode acontecer em um evento especial. Sim, a fé pode ser amadurecida em uma ação extraordinária, em um momento de impacto. Mas eu lhe pergunto: momentos de impacto, um culto em que você vai tremer, em que você vai ser visitado, um momento de oração em que você vai ser tocado, vai acontecer como? Somente se você estiver presente regularmente buscando a Deus. Eu não sei você, mas eu estou muito desejoso de amadurecer a minha fé para um outro nível. Eu estou muito desejoso de continuar crescendo na fé para uma outra posição. Quantos podem dizer amém? Eu quero que você levante sua mão e ore comigo dizendo: Senhor, me ajude a crescer em minha fé. Quantos podem dizer amém? Dar um aplauso bem forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Agora olhe para mim, a gente precisa pensar rapidamente. Eu sempre digo que esse culto é o culto das pessoas mais inteligentes, porque eu preciso colocar os argumentos rápidos, porque a gente já precisa terminar. Então, ora, Jesus só deixa os inteligentes virem às 5 da tarde. Porque o povo já está chegando para entrar, então daqui a pouco nós temos que acabar. Olha para mim. Nem sempre a experiência de vida que a gente está tendo está combinando com esse livro que a gente está lendo. Só um exemplo para você pegar. Juízes capítulo 6, verso 13. Abre aí para mim. Põe aqui na tela, por favor. Juízes 6, 13. Isso.
Maravilha, olha aqui para mim, vamos ganhar um tempo. Olha o texto. Gideão falando com o anjo de Deus. Ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Olha o que Gideão está falando. Olha para mim. Ele está dizendo: Deus, eu leio uma história nesse livro, mas a minha vida não condiz com isso. Nem sempre a vida que a gente está vivendo está combinando com as histórias que a gente está lendo. E isso e vai ser um desafio para a minha fé e para a sua. Naquele dia onde a gente olha para a nossa vida, olha para o que o texto sagrado diz assim: ei, peraí, Deus, cadê o Senhor? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: está difícil acreditar. Gideão disse: Deus, os meus pais pregam para mim que o Senhor nos livrou do Egito, mas eu estou olhando a minha realidade, está difícil de acreditar. Agora olhe para mim. Será que tem alguém aqui hoje que já chegou nesse ponto e dizer: Deus, está difícil de acreditar? Sabe o que é maravilhoso? Que Deus não se ofendeu com essa oração. Deus continuou falando com ele. Deus continuou ministrando o coração dele, para que aquele homem, à semelhança daquele pai que a gente leu, pudesse vencer sua incredulidade. Se está difícil de acreditar num banco religioso, que se transveste de santarrão, de crentão, mas vem diante de Deus e chore, ore e diga: Pai, está difícil de acreditar. Eu fui ministrar sexta-feira, no encontro de casais, lindo, Serra Negra, uma multidão de casais. Eu chamei alguns casais à frente que precisavam de oração. Alguns vieram, outros não. Ao final, quando tudo havia terminado, eu estava indo para o meu quarto no hotel. Um irmão no saguão, no hall do hotel, me interpelou e disse: pastor, eu sou tão orgulhoso. Quando o Senhor chamou à frente, eu precisava ter ido com a minha esposa, mas eu não quis dar a aparência de quem precisava. Eu pus a mão no ombro dele e falei: eu ainda prego amanhã cedo, você vai ter uma nova oportunidade. Sabe o que eu quero dizer para você? Fale com Deus quando estiver difícil de acreditar. Fale com Deus quando estiver difícil de acreditar. Senhor, eu estou lendo a história, mas a minha história não combina com essa história. E eu tenho certeza que o Pai de amor vai te ajudar a crer, porque foi isso que aquele homem orou: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Onde Deus vai te ajudar? Guarda o que eu vou te dizer. Deus vai te ajudar na palavra. Põe para mim aí, por favor, Romanos 10, verso de número 17. Abra sua Bíblia. Romanos 10, 17. Leia comigo no 3, todo mundo. Vamos lá? 1, 2, 3. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Qual é a fonte que vai alimentar, potencializar,
fortalecer, visitar a nossa fé, incendiar a nossa fé, a mensagem da palavra de Cristo. Quanto mais expostos à palavra, mais expostos à cura da fé. Quanto mais expostos à Bíblia, mais expostos a esse ambiente de crença. Irmãos, abram a Bíblia, leiam a Bíblia, creiam na Bíblia, ouçam a Bíblia, falem a Bíblia. A fé de vocês vai crescer. Quem pode dar glória a Deus? Ainda Romanos, capítulo de número 15, verso de número 4. Quem está comigo, diga glória. Põe aqui o texto, olha o que diz. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A palavra cura e amplia a nossa fé. A leitura bíblica regular, a meditação nos textos e nas escrituras vão fortalecer sua vida espiritual para que você possa se movimentar nesse ambiente onde a fé é exigida. Eu vim pregar para a gente aqui hoje que vai dar um salto em seu nível de fé. Para gente aqui hoje que vai entrar num novo ambiente de fé, que vai entrar em uma nova atmosfera de conquista. Eu oro e profetizo isso nesta noite, em nome de Jesus. Será que tem alguém para glorificar o nome de Deus aqui? Porque o processo da fé é um processo de maturidade. Repete isso comigo: o processo da fé é um processo de maturidade. Primeiro livro do profeta Samuel, coloca para mim capítulo 17, verso de número 34, por favor. 1 Samuel 17, 34 diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Qual que é o trabalho de Davi? Tomar conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, verso 35, eu vou atrás dele, atinjo com golpe, livro a ovelha da sua boca. Quando ele se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até... Verso 36, teu servo é capaz de matar tanto leão quanto um urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Levante a mão comigo. Começa pelo leão, passa pelo urso, chega no gigante. Começa com o serviço doméstico, começa com o serviço do campo, começa com o serviço da família, mas avança para um outro nível de impacto da sua fé. Começa com oração em casa, começa com oração da igreja, e logo você vai estar fazendo a diferença por onde você passa. Eu vim dizer para você, Davi viveu um processo de amadurecimento. Deus o amadureceu no campo para levá-lo ao campo de batalha. Deus o amadureceu no pasto para levá-lo diante de reis. E eu quero profetizar: cada experiência que você vai tendo, pequena, vai amadurecendo você para uma experiência maior. Viva cada desafio de fé com sabedoria, coragem, ousadia, dedicação, e Deus vai te levar a um novo nível de fé. Alguém pode dar glória a Deus aqui neste lugar? Alguém pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus? Dá glória a Deus aí, dá glória a Deus aí, dá glória a Deus aí, vai aplaudindo ao Senhor aí. Eu sinto que Deus vai curar a fé de muita gente. A incredulidade vai ser vencida nessa casa, a incredulidade vai ser derrotada nesse lar. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Aquele homem estava em um ambiente de fé limitada. Voltei para Marcos 9. Eu tenho que terminar, mas eu queria pregar.
Aquele homem está em um ambiente de fé limitada. Primeiro porque naquele ambiente estão os doutores da lei, os escribas da lei. Jesus olha para eles e pergunta: o que vocês estão discutindo? Porque naquele ambiente de discussão teológica, naquele ambiente onde um defende o ponto A, o outro defende o ponto B, ninguém estava crescendo na fé. Enquanto os homens estavam discutindo posições de teologia, enquanto os homens estavam discutindo interpretações de textos, a fé não estava prosperando. Aquele homem estava com um problema real, e os homens filosofavam sobre questões que não trazem resultado algum. Aquele homem estava num ambiente de decepção. Não era só um ambiente de uma teologia morta, mas era um ambiente de decepção. Por favor, você sabe que eu não sou contra a teologia, eu dou aula. Mas que eu quero te dizer, que ele estava num ambiente onde homens só sabiam debater sobre Deus, mas não viver Deus. Ele estava num ambiente onde os discípulos não puderam expulsar o demônio, ou seja, trouxe para alguém orar e a oração não surtiu efeito. Aquele homem estava em um ambiente onde a fé estava sendo sufocada pela tristeza, pela frieza. Mas Jesus chegou. Quantos podem dizer amém? Jesus chegou. E aquele homem disse: ajuda-me a vencer minha incredulidade. Agora olha só. Eu quero que... põe para mim. Eu tenho que terminar. Mas eu quero que você observe a frase do verso 24 do capítulo 9. Eu preciso terminar. Vamos lá. Ele diz assim: eu creio, ajuda-me a vencer minha incredulidade. Na mesma fase que ele diz que crê, ele também diz que não. Então o que me deixa entender o seguinte: ele crê num nível, mas para o que ele precisa, é necessário crer mais. Eu ainda não creio para o meu filho estar livre, mas eu creio que o Senhor pode me ajudar. Eu ainda não creio no nível do milagre, mas eu creio que o Senhor pode me ajudar. O que eu quero te dizer é que Jesus vai levar a gente para um novo nível de crença. O meu nível de fé, o seu nível de fé são diferentes, mas o convite é geral. Cada um de nós precisa subir a um novo nível de fé, um novo nível de crença, um novo nível no Espírito. A fé precisa criar raízes fortes. Paulo vai escrever aos Colossenses, dizendo que devemos ser enraizados na fé. Fica de pé. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Posso ouvir um amém? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Talvez o que falte a você é avançar uma casa a mais, um passo a mais no seu nível de fé. E eu te trouxe aqui hoje para dizer: você vai sair da decepção e vai entrar em um ambiente novo de fé para a glória de Deus. Quem crê nisso, levante as suas mãos, comece a glorificar o Senhor, comece a exaltar ao Senhor. Eu vou pedir ao pastor Hugo para encerrar. Cadê o Hugo? Para encerrar essa reunião conosco aqui. Enquanto você vai orando, vai glorificando, vai bendizendo ao Senhor, vai exaltando a Ele. Ele vai te ajudar a crer e a vencer. Ele vai te ajudar a crer e a vencer. Vai glorificando a Deus. Em nome de Jesus, dirige aí.